estamos começando mais um Conexões na Ponta dos Giz. Aquele programa para você, professor, você, professora, que faz parte da rede estadual da Bahia, presente nos 27 territórios de identidade do nosso estado. Aquele momento daquela pausa, daquele bate-papo, sabe aquele momento do intervalo em que a gente para poder tomar aquele cafezinho, colocar o assunto em dia, ou então você bate um papo com aquele seu colega no corredor para poder saber o que está acontecendo? Pois é, esse é o momento do Conexões na Ponta do Giz, que você só vê aonde aqui? Na TV Conexões, a estação do saber. E hoje nós vamos ter um papo, mas um papo que ele vai ser metafísico, ele vai ser metapresencial. Eu estou aqui em Salvador e a nossa convidada está lá em Brasília, mas nem por isso não quer dizer que ela é especial para poder ter essa conversa com a gente, principalmente dentro desse recorte da educação profissional no nosso estado. Conosco hoje a professora Cristina Cavalieski. Professora, me desculpe se eu pronunciei seu sobrenome errado, que o meu sobrenome também é um pouco complicado, é Volcarter, né? Então às vezes a gente erra um pouco, então se eu errei, fique à vontade para poder corrigir. Mas aqui nós já temos uma praxe de que o convidado se apresente. Então fique à vontade para poder se apresentar para os nossos telespectadores. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu vou me apresentar de uma forma mais simples possível, até dizendo como foi que na Bahia a gente resolveu o problema do meu sobrenome polonês de difícil pronúncia, né? Como eu fui durante 18 anos dirigente sindical do Sindicato dos Professores do Estado da Bahia, o Simpro Bahia, eu fiquei mais conhecida como Cristina do Simpro. Aí resolvia todo e qualquer problema de apresentação. E eu me identificava bastante com essa apresentação. É claro que a passagem pelo Simpro, como é de se esperar, depois de alguns anos, a gente, né, precisa passar para frente, e aí a gente vai caminhar junto com o governo do Estado, tendo formação na área de educação, militando na educação, né, eu diria, numa confluência muito grande de trabalho e educação. Eu vou enveredar para mestrado, doutorado, e vou aí, no meu doutorado, trazer exatamente a educação profissional da Bahia, né? Foi a minha tese de doutorado, e ela só foi possível porque eu conheci a educação profissional da Bahia. Eu tive a honra de fazer parte da equipe que logo no início, né, eu vou entrar em 2010, a educação profissional da Bahia vai começar na primeira gestão do governo Wagner. Então, quando eu chego em 2010, nós estávamos ainda nos passos iniciais da educação profissional no Estado, mas já compreendida pelo governo de então como uma ação prioritária. E isso foi bastante importante. Então, eu sou Cristina Cavalkiewicz, Cristina do Simpro para muita gente, para os meus amigos baianos, Cavalca, e além da trajetória como docente, também na dirigência sindical, e de 2010 para cá, mais ou menos, na gestão da educação. Claramente, a educação profissional da Bahia, e, mais recentemente, agora no início da gestão, terceira gestão do governo Lula, na qualificação profissional no Ministério do Trabalho e Emprego. Durante esses anos que a senhora esteve presente aqui, contribuindo com a educação profissional aqui do estado da Bahia, acabou fazendo com que houvesse esse desdobramento a ponto de hoje a nossa rede ser uma rede referenciada, inclusive internacionalmente, né? Já se fala hoje, inclusive, de uma internacionalização dessa educação profissional aqui na Bahia, né? O que faz essa educação da Bahia ser tão diferente dentro desse seu percurso e dessa contribuição do qual você foi protagonista? O que é que a gente pode
colocar aí como sendo essa pimenta, esse ingrediente a mais que diferencia tanto a nossa educação profissional quando comparada com o que acontece com o restante das outras unidades federativas? Eu tenho como uma identificação clara, né, no período em que eu vivencio a educação profissional da Bahia na gestão, sabe que quando a gente está na gestão é muito difícil a avaliação, um olhar de fora, né, porque nós estamos implicados. Então eu vou tentar fazer esse recorte da implicação como um dos elementos definidores e depois de um certo distanciamento para fazer o estudo, né? Para fazer a pesquisa na tese de doutorado, que vai me trazer mais alguns elementos. O primeiro que eu falo da implicação, eu acho que tem a ver basicamente com a paixão pela educação profissional que moveu aquela equipe. A equipe da então Suprof, né? Eu estou falando de 2008, 2009, 2010, e aí nós vamos levar até 2016, tinha uma compreensão da importância, principalmente para os filhos e filhas da classe trabalhadora, de alcançar a idade própria do trabalho, por volta dos 18 anos, com a dimensão do trabalho mais clara na sua formação. O nosso ensino médio propedêutico ele vai trabalhar de uma forma mais genérica a questão cultural, de uma forma mais genérica os conhecimentos básicos, mas na perspectiva do trabalho, na minha compreensão, é uma dimensão muito pouco trabalhada no ensino propedêutico, característico do nosso ensino médio. O nosso integrado, que é o ensino médio junto com a educação profissional, nós fazíamos, então, em 4 anos o nosso integrado e para o ProEja, né, para a EJA no nível do ensino médio em 2 anos e meio, era fundamental que, além do conhecimento cultural, além dos valores humanos, de tudo que percorre os conhecimentos dos últimos anos da educação básica, trazer a dimensão do trabalho. Principalmente porque nós estamos falando com os filhos e filhas da classe trabalhadora, que terão muita dificuldade em aguardar a formação em nível superior, ou seja, a graduação, para aí sim se apresentar ao mundo do trabalho. Então, a compreensão, na época, diríamos que é logo nos primórdios da educação profissional no nosso Estado, no primeiro governo Wagner, vai se dar em cima dessa implicação da importância social da dimensão do trabalho na formação dessa juventude. Então, eu acho que esse foi um aspecto fabuloso, que fez bastante diferença. Outro elemento que eu trago deste período é a forma de realização deste trabalho, que se deu a partir do diálogo. Para nós sabermos quais são os cursos pertinentes, para nós sabermos o que faz relação, nexo dos arranjos produtivos locais, com a perspectiva da juventude, era preciso se ouvir a juventude, era preciso se ouvir os territórios de identidade, suas lideranças, sua forma de organização. Então, nós realizamos seminários por essa Bahia inteira, alguns por território, alguns reunindo 2 ou 3 territórios, para que nós tivéssemos essa escuta. Eu acho que isso foi fundamental, inclusive, no que eu acho que foram assertivas de transformar espaços escolares, alguns de antigas agrotécnicas, outras de escolas propedêuticas normais, que já existiam e, de certa forma, estavam ociosas pelo potencial que elas poderiam ter de oferta, de matrícula e, consequentemente, de formação. Esse é o outro elemento que acho que foi fundamental para as assertivas na criação dos centros estaduais de educação profissional e dos centros territoriais de educação profissional, assim como da compreensão de quais cursos fariam sentido nas unidades compartilhadas. Então, esse foi um processo longo de escuta e simultâneo, né? Você sabe que no desenvolvimento de políticas públicas, com tanto atraso social que nós temos, com tanta dívida histórica, especialmente nessa área,
não dá para a gente elaborar, pensar, fazer toda uma trajetória e depois executar. A gente precisa literalmente trocar o pneu com o carro andando. Então, ao mesmo tempo que a gente ia implementando centros, em que a gente ia estabelecendo diálogo dentro dos territórios, com todos os agentes sociais dali, nós também já íamos experimentando a vivência da educação profissional, especialmente a integrada e a EJA, na medida em que nós íamos avançando. Isso faz com que a gente chegue, em 2013, a ser a segunda maior rede estadual de educação profissional do país. Antes disso, era São Paulo, com a rede Paula Souza, e o estado do Paraná. Em 2013, estudos do INEP nos colocaram na segunda maior rede estadual do Brasil. Então, um trabalho que a gente já sentia o efeito dele, pelo menos na sua grandiosidade em relação ao estado da Bahia. Nós estamos falando de um grande estado. Então, este avanço no número de matrículas de centros estaduais, territoriais, das unidades compartilhadas, dos municípios atendidos, repercutindo para a gente em ações anuais que, diríamos eu, muito representativas, nas feiras de tecnologias sociais da educação profissional da Bahia, onde nós podíamos conhecer o fruto desse trabalho no desenvolvimento dos estudantes de tecnologias sociais voltadas para resolver problemas do seu território, da sua região. Então, esse é uma das marcas que eu penso que fazem esse diferencial para, nesses 20 anos de história, nos fazer compreender esse crescimento, as bases sólidas em que essa educação profissional foi plantada no nosso estado. Isso é bastante importante. Do ponto de vista, diríamos, de um distanciamento, até porque eu fiz a tese, pesquisei com análise documental, eu diria que a educação profissional da Bahia ela foi vanguarda na sua época, inclusive porque ela partia de bases fundamentalmente democráticas e de diálogo social. A relação com o território, os agentes do território, eram base fundamental para que a educação profissional pudesse se desenvolver. A relação com os conselhos dos centros, com o investimento que fizemos, inclusive, na formação dos conselheiros, era um aspecto definidor para que o centro estadual ou territorial, os conselhos se limitavam aos dois modelos, se demonstrassem eficientes na escuta daquela comunidade, no sentido de que a educação profissional refletisse as expectativas da comunidade onde ela estava inserida, isso sempre acompanhado de desenvolvimento social no local. A gente sempre lutou muito contra a perspectiva de formar para ir trabalhar em outro lugar, fazer um curso o mundo do trabalho da região não oferece oportunidade de trabalho. Então, esse elemento foi definidor para o sucesso da educação profissional. Eu acho que também eu poderia destacar que a nossa valorização dos nossos professores foi fundamental também. Nós, logo em 2011, identificamos que nós precisávamos de uma espécie de atualização das matrizes curriculares, na perspectiva do currículo. A gente precisava dialogar com os avanços tecnológicos, a gente precisava dialogar com outros elementos que perpassam o currículo, e nós estávamos com o que a gente compreendia ser uma matriz curricular um pouco engessada. Nós conhecemos nossos limites do ponto de vista financeiro, orçamentários, apesar do investimento do governo do Estado nesses primeiros anos tem sido fundamental e bastante forte, superando Brasil Profissionalizado, superando outros números que se agregaram a esse desenvolvimento da educação profissional no nosso Estado. Mas o recurso do Estado
voltado para o desenvolvimento da EPT foi fundamental. E uma coisa que nós fizemos foi chamar os professores, especificamente os professores da formação técnica específica, aí são as disciplinas próprias daquela profissão, e os professores da FTG. Lembrando que a FTG é a formação técnica geral, é a ponte entre a base nacional comum, o propedêutico, e a parte específica da educação profissional, né, da parte técnica. As disciplinas da FTG são 6 disciplinas, como sociologia do trabalho, como saúde e segurança no trabalho, trabalhando as NRs, como a questão ambiental, como a questão do letramento digital. Na época a gente chamava de inclusão digital, hoje já se fala em letramento, faziam parte desse corpo de disciplinas. E nós entendemos filosofia, então nós entendemos que nós tínhamos que fazer com os professores a discussão desse currículo. E nós reformulamos com o que nós chamamos os especialistas, que eram ninguém mais do que os professores atuantes na rede, da parte técnica e da parte geral, para que a gente discutisse o que ensinar, em que tempo ensinar, em qual sequência ensinar, quais conteúdos deveriam fazer parte, quais os conhecimentos que seriam importantes para aquela profissão e numa perspectiva mais da classe trabalhadora. Por isso que as disciplinas da formação técnica geral, fazendo essa ponte entre o técnico, né, e a sociologia, e a filosofia, e a sustentabilidade, né, e tudo que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, do trabalho. Então, esses são diferenciais que, para mim, é a base da concepção da educação profissional da Bahia, que deu esse gás e essa força para a educação profissional do estado da Bahia. Ou seja, em Minas Gerais há uma preocupação para que seja uma política de longo prazo, não somente para formar uma mão de obra que será absorvida por um mercado de trabalho de uma forma temporária, mas pelo contrário, para qualificar e fixar aquele estudante, né, naquela região e valorizar o seu trabalho, agregar valor ao seu trabalho, ao mesmo tempo ouvir a comunidade nas suas necessidades, fazendo com que realmente aqueles cursos que são necessários àquela região fossem ali implementados e buscado pessoas que fossem capacitadas para auxiliar no desenvolvimento daquela região. Talvez aí seja então a grande receita do sucesso dessa perspectiva de uma educação profissional que pensa no macro e não somente no micro, né? No resultado a curto prazo. Tanto é que a gente começa a colher esses frutos hoje num processo de ensino, pesquisa e extensão, em que a gente vê uma série de produtos que estão sendo desenvolvidos nessa educação profissional em nível médio aqui na Bahia, que está ganhando o mundo, né? Está indo para a Europa, está indo aqui para a América do Sul, e tudo isso graças a esse trabalho iniciado por ti e por tantos outros que acreditaram nesse processo há algumas décadas, né? Então é algo assim que deixa a gente bastante entusiasmado e numa expectativa de que realmente a Bahia possa se tornar esse grande celeiro de referência nessa educação profissional e científica, né? Então é algo que me deixa muito entusiasmado. A base territorial, para nós, foi fundante. Enquanto nós ainda, enquanto Secretaria da Educação, ainda estávamos organizados em DIRECs, a educação profissional já começou a trabalhar diretamente antenada com a CEPLAN em territórios de identidade. Né? Nós partimos para conhecer a realidade, as populações, a dinâmica, os arranjos ocupacionais daqueles territórios, e abrindo os espaços de escuta justamente nessa perspectiva territorial.
né? E aí você, quando faz isso, fica evidente que a sua concepção ela não está na perspectiva individual. Não se trata do sucesso dos nossos meninos, é o sucesso dos nossos meninos e meninas junto com o desenvolvimento social do lugar deles, com o reconhecimento da sua história, com a sua identidade cultural, com a valorização do seu espaço físico, dos seus valores. Isso foi um elemento em que fazia com que nós tivéssemos, diferente do que pode se imaginar, que os projetos então desenvolvidos na região metropolitana, com mais acesso à tecnologia, com mais facilidades de mobilidade ou coisas que o valha, fossem projetos mais interessantes, ou mais revolucionários, ou mais avançados do que o interior. Pelo contrário, o interior sempre surpreendia em termos de avanço, de inovação, de tecnologia social desenvolvida dentro dos laboratórios da educação profissional da rede pública do Estado. Isso era de arrepiar, eu falo e eu fico toda arrepiada hoje. É fantástico, eu me lembro de alguns produtos criados, todos tinham uma funcionalidade social, todos iam ajudar alguma coisa naquele território, desde semear a terra de uma forma em que o trabalhador estava com uma sombrinha na cabeça, sentado numa cadeira em que ele pedalava e atrás as sementes iam caindo, a robótica. Então, assim, eram absolutamente surpreendentes. Todo o investimento, cada real que foi aplicado na educação profissional do Estado da Bahia, neste período, né, esse recorte que eu estou trazendo aqui, eles, sem dúvida nenhuma, reverberaram para o Estado, nos seus territórios e para as suas populações. E não individualmente, levando simplesmente um aluno nosso à condição de técnico de nível médio e daí com uma valorização maior do seu trabalho, se apresentando ao mundo do trabalho com qualificação, com conhecimento, portanto, com uma hora de trabalho mais valorizada. Seria esse o objetivo? Esse também fazia parte. Isso já estava, vamos dizer assim, no combo. Mas o mais interessante é que, junto desse crescimento individual, que reverbera em sua própria família, vinha o crescimento e desenvolvimento territorial. Essa era uma questão fundante. Professor, eu sei que o seu tempo é curto, viu? Agradeço muito a sua oportunidade de estar conosco hoje aqui, nesse bate-papo. Em um outro momento que a senhora também tiver oportunidade, nosso canal estará sempre aberto. Na oportunidade que vier aqui em Salvador também, para que a gente possa intensificar, quem sabe até fazer um seminário mais intenso para poder fazer essa exposição do que foi toda essa pujança, toda essa potência que é a educação profissional aqui na Bahia. Então, agradeço muito a sua participação, tá? E para você que está nos assistindo agora e que não conhece a TV Conexões, viu? Nos siga, viu? Clica aí no sininho e comece a seguir a TV Conexões, a Estação do Saber. Vai aparecer também aí o nosso QR Code com a nossa plataforma de conteúdos pedagógicos, sequências didáticas, cartilhas pedagógicas, gibis, tudo para poder auxiliar você, professor, você, professora, na contextualização do seu trabalho no dia a dia da sala de aula. Professora, fique à vontade para suas considerações finais e, desde já, meu muito obrigado pela sua participação hoje aqui conosco no Conexões na Ponta do Giz. Obrigada pelo convite, é uma honra. Sempre que tiver que falar, pensar a educação profissional da Bahia, farei isso com muito prazer. Eu devo muito à educação profissional da Bahia, minha tese a respeito dela foi engrandecedora essa experiência. Peço desculpas, mas a agenda hoje deu uma apertada e já estão me chamando para outra reunião. Eu queria mandar aqui um abraço para todos os nossos professores, nossos amigos e colegas da EPT da Bahia, e lembrar aqui a nossa saudosa equipe da SUPROF, nosso timoneiro que era Almerico Lima, a Renilda, a Marli e tantos outros que eu não poderei estar aqui, todos os nossos gestores, e tantas outras coisas que nós poderíamos falar. Estou aberta a novos convites e vou
com antecedência a gente se organiza e eu posso participar. Um grande abraço a todos e a todas. Muito obrigada por me ouvirem. Tá, eu que agradeço. Sinta-se abraçada, viu? Gente, e foi isso. Terminamos mais um Conexão na Ponta do Giz e até o próximo, viu? Grande abraço. Tchau, tchau.